Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a esse canal do YouTube do Templo Escola Pai João de Aruanda. Hoje, nessa segunda-feira, chegando ao fim do mês, nossa última gira do mês, a gente vai fazer a nossa homenagem a Nanã Buruquê, essa orixá anciã, a qual nós na Umbanda comemoramos no dia 26, amanhã, terça-feira, dia de Nanã, né? Então, que a gente começa essa gira, eu tenho aqui ao meu lado o Adilson, eu sou o Gleison, e que a gente possa ter uma noite de muita luz, de muito conhecimento, muito ensinamento trazido por esses pretos velhos, e que a gente possa formar essa corrente a partir de agora. Boa noite, Adilson. Boa noite a todos. Com muita felicidade que a gente sempre está aqui às segundas-feiras, podendo conduzir essa vigília virtual. Você faz a prece inicial, Gleison? Posso fazer sim, com certeza. Então, neste momento em que a espiritualidade já se faz presente, a gente agradece essa feliz oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, nesse início de semana, buscando todas as energias necessárias para o nosso crescimento moral e espiritual. Pai amado, tu que disseste, quando houveste dois ou mais reunidos em teu santo nome, tu estaria presente em espírito e verdade, e é confiante nessas suas santas palavras que estamos aqui, reunidos para agradecer, para louvar e para aprender sempre com a espiritualidade. Aqueles guias que nos orientam e vêm até essa casa trazendo o seu conhecimento ancestral para o nosso melhoramento. Pai amado, agradecemos as energias aqui manipuladas com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Epa babá, Oxalá. Epa babá, Oxalá. Eu vou pedir agora ao Gleison para que faça a proteção física e astral da casa. Então, neste momento, a gente pede aos guardiões, Exus e Bombongiras, que possam fazer a proteção física e astral, não somente do Templo Escola Pai João de Aruanda, mas também em todas as residências, para todos aqueles que estão assistindo a gira neste momento, possam mentalizar seus guardiões e pedir toda luz e proteção. Laroe Exu, Exu Emojubá. E continuando com a palavra, Gleison, o que você tem hoje para a gente? Bom, como eu falei no início, né, amanhã, na terça, a gente comemora aí o dia de Nanã Buruquê, dentro da Umbanda, né? Dia dos avós, né? Coisa bacana, né? Quem teve a felicidade de conviver com os seus avós sabe o quão é importante a figura do ancião sábio, né? Dentro da cultura oriental, a gente tem uma coisa muito bonita, que é a sabedoria que vem com o viver, o vivenciar quando você envelhece. Então, Nanã traz muito isso também. E essa questão que você fala do avô, dos avós, é interessante, porque o que acontece? O neto chega no momento que você já está na maturidade, já criou seus filhos, tem todos os conhecimentos, e aí já é uma segunda fase da vida, né? É bem diferenciado isso. Bacana. Assim, para a gente, né, Namburuquê é uma vibração do Criador. E o que essa vibração traz é exatamente essa reverência à maturidade, ao lado racional do conhecimento e representa para a gente uma coisa muito importante que a gente traz dentro da Umbanda, que é a ancestralidade, né? Então, isso é muito importante. Nanã, a mais antiga das divindades das águas,
não das ondas turbulentas do mar, como Iemanjá, ou das águas doces dos rios, domínio de Oxum, mas das águas paradas dos lagos e lamacentas dos pântanos. Estas lembram as águas primordiais do mundo quando foi criada a Terra. Nanamburuque é a força da natureza feminina mais antiga da criação. Para a tradição iorubá, Nanã é a senhora dos mistérios, pois ela teve participação ativa na criação do mundo. Uma das mais conhecidas lendas na mitologia iorubá diz respeito ao orixá Nanamburuque. No início dos tempos, os pântanos cobriam quase toda a terra. Faziam parte do reino de Nanamburuque e ela tomava conta de tudo como boa soberana que era. Conta que quando Lorum encarregou Oxalá de fazer o mundo, de modelar o ser humano, o orixá tentou vários caminhos. Tentou fazer o homem de ar, como ele, não deu certo, pois o homem logo se desvaneceu. Tentou fazer de madeira, mas a criatura ficou dura. De pedra, a tentativa foi pior ainda. Fez com o fogo e o homem se consumiu. Tentou azeite, água e até vinho de palma, e nada. Foi então que Nanã veio com seu socorro e deu a Oxalá a lama, o barro do fundo da lagoa onde morava ela. A lama sobre as águas, que é Nanã. Oxalá criou o homem, o modelou do barro. Com o sopro de Olorum, ele caminhou. Com a ajuda dos outros orixás, povoou a terra. Mas tem um dia que o homem tem que morrer. O seu corpo tem que voltar à terra, voltar à natureza de Nanã. Nanã deu a matéria do começo, mas quer que, de volta, ao final, tudo o que é seu. Esses odus, essas lendas que a gente tem iorubá, a qual a gente herdou numa religião de matriz africana que é a nossa, elas também falam por parábolas, elas também trazem coisas que hoje para a gente é difícil identificar essa criação, mas que para a época aqueles povos entendiam muito bem do que estava se falando, do sopro da vida, de que existia um criador maior do que a gente e que esse criador não fez sozinho, precisou da ajuda da inteligência feminina. Isso é tão bonito para a gente trazer hoje quando a gente fala de Nanã. Então, quando a gente pensa hoje em orixá, dentro da Umbanda, como vibração do Criador, quando a gente pega uma lenda como essa, que traz essas histórias, né, que trazem esses ensinamentos para o povo daquela época, quando a gente joga para dentro da Umbanda, a gente traz essa orixá mais velha, nos remetendo também à nossa ancestralidade, aquela que cuida da vida, aquela que cuida desde a criação do homem até o momento da sua partida e volta para o plano espiritual, e que a gente está aqui vivenciando esse meio. Nanã é a orixá responsável pela transformação espiritual dos seres para a nova encarnação. Responde juntamente com o Obaluayê pelo equilíbrio energético da matéria e do espírito. No processo de encarnação do espírito, Nanã atua na preparação e adormecimento do espírito, que irá ocupar uma nova matéria. Portanto, um dos campos de Nanã é a memória dos seres. Por isso, é a orixá que rege a velhice, a sensibilidade, por estar associada à época de nossas vidas que começamos a não ter lembranças de tudo que nos acontece. Olha que coisa interessante, outra metáfora aí para a gente, né? Nanã tem como objeto ritualístico um ibiri, um cajado curvado confeccionado com nervura de folha de palmeira, ornado com búzios, palhas da costa, fios de conta e cabaça. Orixá mãe e avó, Nanamburuque nos liberta. Peça a Nanã que liberte seus pensamentos do passado e retire qualquer estagnação que esteja atravessando sua vida neste momento. Na Umbanda, a orixá Nanamburuque foi sincretizada com a Santa Católica Nossa Senhora Santana. Por isso que a gente comemora aí no dia 26, amanhã, terça-feira, a gente comemora a mãe de Maria Nazaré, a avó de Jesus. Seu dia é comemorado juntamente com São Joaquim, os padroeiros dos idosos e dos avós aí, né? Então, a gente tem esse dia que significa muito para a gente, né? Então, no ensinamento que a gente tem hoje, né, para falar de Nanã, Deus,
é justamente as duas questões mais importantes que essa vibração, nessas caboclas de Nanã que se apresentam no terreiro, trazem para a gente. Primeiro, o respeito à ancestralidade, o respeito aos mais velhos, o respeito àqueles que chegaram antes da gente. A gente não encontrou esse mundo pronto quando a gente chegou. Então, é tão importante que a gente tenha esse respeito. E a outra coisa que ela nos traz também é o que a gente faz da nossa vida no agora. Porque Nanã rege o nascimento e rege a morte. E Nanã está aqui entre as duas coisas. Por que a gente está nesse plano? Será que a gente já pensou, Paulo? Já parou para pensar sobre isso? O que a gente faz aqui? O que a gente tem feito daquilo que a gente chama de vida? Nanã, na sua energia dessas caboclas, trazem sempre bons exemplos para a gente tocar a vida. E que assim seja. Que assim seja. Mas pegando essa questão do respeito, Gleison, é muito interessante quando você fala essa questão dos orientais, que tem essa questão do respeito, ancestralidade, isso tudo. E assim, isso aí depende da gente mudar a nossa cultura. Então depende que eu comece a valorizar os mais idosos, mais experientes, porque são pessoas que têm muito a nos ensinar. E geralmente a gente acha, no senso comum, que aquele já é ultrapassado, já não traz mais nenhuma informação. Muito pelo contrário. Quem viveu muito mais sempre vai ter muito mais informação, vai ter muito mais conhecimento, talvez não o conhecimento científico ou conhecimento acadêmico, seja aquele que for, porque é uma coisa muito recente, principalmente quando a gente fala de Brasil, né? Então, não quer dizer que o conhecimento das pessoas mais velhas não é um conhecimento válido, é sim muito mais válido às vezes, até do que o próprio conhecimento acadêmico. Isso me lembrou uma coisa, Gilson, que quando eu comecei no jornalismo, a fotografia já era digital. Só que mesmo assim, na disciplina que eu fiz de fotografia, a primeira disciplina que eu fiz de fotografia, introdução à fotografia, né? Não sei se era esse o nome, mas uma coisa nesse sentido, a gente aprendia a revelar, revelação. E é muito engraçado que algumas pessoas, principalmente os mais jovens do curso, falavam: por que eu tenho que aprender a revelar, sendo que hoje a fotografia é digital? Depois que a gente passou para dentro do laboratório e viu a mágica do que era revelar a fotografia, ter aquela imagem ali sendo revelada, a gente viu a importância de compreender os processos fotográficos. Então, ou seja, se a gente não aprendesse algo que era feito no passado, a gente jamais chegaria a fazer uma fotografia com a realidade que a gente tem hoje. Porque uma coisa que eu falo sempre é a questão sobre o valor que damos às coisas. E para o conhecimento, é muito importante a gente valorizar essas coisas. Então, seja o tradicional, o antigo, ou os novos conhecimentos que nós estamos tendo. Então, assim, para qualquer conhecimento, é sempre bom a gente conhecer suas origens, como que foi aquilo, para que eu possa entender. E quando a gente traz isso para a nossa religião, a gente está falando de ancestralidade. Perfeito. Trazer o ancestral para os nossos dias. Então, vamos mudar essa cultura, vamos valorizar os nossos ancestrais, valorizar essas pessoas, principalmente os idosos. Nós já tivemos a oportunidade de ir em alguns asilos, e é uma experiência tão maravilhosa, porque são pessoas que, grande maioria das vezes, estão largadas lá por não ter mais nenhum familiar, ou os familiares já não querem mais ter contato, seja o que for, e você vai e você conversa com essas pessoas, cada uma é história, um mundo. Então, assim, é muito legal. Então, tente pegar um dia, vá até um local desse e mude os seus conceitos em relação a isso. Assim seja. Que assim seja. E você? O que você trouxe aí para a gente de texto hoje? Pois é, eu recebi um texto esses dias que achei bem interessante. Inclusive, nem tem autor,
Quem escreveu Não identifica. não identificou, mas são daqueles textos que a gente recebe, lê e começa a refletir sobre o assunto. E muitas pessoas vêm conversar comigo diariamente sobre essa questão, que eu fui ofendido por isso, fui ofendido por aquilo, eu tenho ódio do fulano, eu tenho ódio das outras pessoas, aí eu tenho que perdoar as pessoas porque ele é um coitado. Então, essas coisas que a gente vai escutando, sabe? Então, assim, quando a gente perdoa alguém, a gente tem que pensar, em primeiro caso, não por ser egoísta, mas em nós mesmos. Por que acontece? O perdão é uma coisa que liberta. Então, se eu não perdoo e estou relacionado aos esses sentimentos ruins, então estou fazendo mal para mim mesmo. Isso vai desencadear doenças, doenças no estômago, inclusive, em alguns casos, pode chegar até doenças mais graves. Então, faça isso por você. Mas vamos lá no nosso texto. O texto fala: não se sinta ofendido. Se alguém te machucar, observe a dor que ele esconde. Se alguém mentir para você, observe o vazio que ele guarda. Se alguém te trair, observe a solidão que ele carrega. Se alguém zombar de você, observe seus traumas. Se alguém te despreza, observe quão grande é a sua miséria. Se alguém te inveja, observe sua frustração interna. Não se sinta ofendido com os defeitos dos outros. Trabalhe para corrigir os seus defeitos. Corrija em você tudo o que você puder corrigir. Seja gentil e bondoso com quem precisa. Não se preocupe tanto em alimentar o seu ego e comece a alimentar a sua alma. O amor, ele é a chave para tudo. Então, essa questão, a gente falando até dos mais idosos, é interessante a gente perceber isso, alguns relatos, algumas vivências que a gente percebe, que às vezes a pessoa precisa chegar numa idade tal para poder se sentir livre de tudo. Então, passou a vida toda alimentando o seu ego e percebe que aquilo lá não tem nenhuma importância, né? Eu tenho que ser melhor do que o outro, eu tenho que ser um ser superior. E no dia a dia a gente vai vendo que isso não tem importância nenhuma, porque, como todos falam, morreu é todo mundo igual. Então, tudo vai acontecer, sim, aqueles que são ligados a você vão sofrer bastante, mas daqui a alguns dias você vai ficar só na lembrança. Isso é verdade. Né? E se eu vou ficar na lembrança, por que não deixar boas lembranças? Né? Por que não ser uma pessoa boa no meu dia a dia, se eu já percebo algumas coisas desse tipo? Sem dizer que isso envenena mesmo, né? Envenena. É isso que nos envenena, né? E é um veneno terrível. Achar que você não perdoar, achar que você guardar mágoa de uma ofensa que você sofreu é uma coisa que vai ali, com o tempo, vai te corroendo de uma forma que você não percebe o quanto aquilo te faz mal, né? Isso me lembrou uma passagem, Adilson, eu acho muito legal a gente lembrar aqui, que o próprio Cristo foi questionado em quantas vezes a gente tinha que perdoar. Perguntaram, quantas vezes perdoarei ao meu irmão, ao Cristo? E ele falou, perdoais não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela for feita. Ensinarás a teus irmãos este esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Engraçado que a gente, quando ele fala esse final
do que o Pai Celestial por ti faça, a gente faz isso no Pai Nosso toda vez que a gente reza. E toda vez que a gente inicia uma gira, a gente inicia com o Pai Nosso e a gente fala, perdoai as nossas ofensas. E é muito engraçado como a gente fala a nossa oração, faz a nossa oração, mas o exercício mental que a gente faz não é esse. O exercício mental que a gente faz é, o que eu sofri não tem como eu perdoar, aquela outra pessoa me fez, eu não tenho como perdoar. E aí o texto que você trouxe traz muito disso, né? Assim, por que você vai adoecer por uma ofensa do outro? Cura a si mesmo, cura as suas feridas, cura a forma que você está recebendo, e aí a gente começa a pensar exatamente o quanto é importante o perdão a si e ao outro. Sim. E eu quero só, como se fala, botando lenha na fogueira agora, perdoar não quer dizer que eu aceito tudo. Tem coisas que a gente perdoa, mas eu não aceito, eu não concordo. Eu simplesmente não vou carregar aquele ódio dentro de mim. Quando eu perdoo, a gente confunde muito isso. O perdão com a aceitação, né? Então, assim, foque em você. O que você pode mudar e o que está sob seu controle de mudança. Eu não posso mudar o outro, eu não posso mudar as atitudes do outro, mas eu posso mudar a minha. Então, se alguém faz alguma coisa que não me agrada, ou alguma coisa até que me agride bastante, eu não tenho que perdoar e aceitar isso. Então, se não é bom para mim, eu tenho que verificar o que, que é isso e o que está acontecendo, né? Sim. Mas, enfim, hoje a gente quer falar do perdão e deixar o ódio de lado. Esse que era o recado. É isso. Né? É isso. E vamos fazer a cultura do perdão e do amor sempre. Porque a gente tem esse costume de sempre olhar o lado ruim das coisas. Isso não é bom para ninguém. Né? Não é bom. E que a gente consiga aprender. Porque se a gente observa no nosso dia a dia, as pessoas que nos cercam, quando tem alguém muito negativo, alguém que as pessoas não suportam isso no dia a dia. E às vezes nós mesmos somos esse negativo, só que a gente só olha o defeito do outro. O nosso sempre é qualidade, do outro é defeito, né? Então, o maior ensinamento disso é o seguinte: observe o outro e veja o que você pode mudar em você. Que assim seja. Que assim seja. Dando prosseguimento, hoje a gente vai ter a presença do Pai Joaquim, e vem sempre trazer seus ensinamentos, que são maravilhosos, e vamos chamá-lo, né? Vamos sim. Adorei as almas. As almas adorei. Bengala de Pai Joaquim, bate devagar, mas pode doer. O rosário de Pai Joaquim tem milonga pra benzer. Ixi, Benção, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. para sempre seja louvado. Deixa eu só acender o bico aqui. Para, pô. Ixi, graças a Deus, meus filhos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Como é bom ver meus filhos. Como é bom encontrá-los. Estejam eles onde estiverem. Que param um minuto que seja para escutar esse velho. Este velho, com muita gratidão, vem a essa casa. Filhos, hoje vocês falavam de perdão. Tão importante palavra, tão importante ensinamento e tão pouco praticado por os filhos da casa. Tão pouco praticado por aqueles que escutam esse.
O perdão não é nada fácil, filhos. O perdão verdadeiro, ele existe pela força do amor, filhos. Não esse amor comum a todos nós, mas um amor sublime, um amor divino, filhos. Uma força de amor maior que a compreensão dos meus próprios filhos. Aquele filho a qual você se conecta à sua melhor porção, à sua essência ancestral. Não essa que foi falada dos pais dos avós, mas sua essência de criação, sua essência divina. Ao que há de mais nobre no ser, meus filhos, o seu espírito. O perdão, filhos, só existe se essas energias são movidas. Se dentro de você, filho, essa energia de amor superou as falhas do seu ego. Assim funciona o perdão das coisas, filho, das pessoas. Todos nós nos ofendemos. Às vezes nos ofendemos com coisas que nem deveríamos. Quantas vezes esse velho já viu alguém chegar no terreiro esperando que esse velho aconselhe de uma forma que ele preconcebeu, e quando esse velho dá o conselho e fala a verdade, sai resmungando e destratando esse velho. Finge que não escutou nada, porque é mais fácil escutar o ego. Quantas vezes nós que ofendemos e nos sentimos ofendidos? Quantas vezes eu enxergo no outro as próprias falhas que eu não tive coragem para corrigi-la? Corrigir suas próprias falhas talvez seja o mais difícil. Porque falar da falha do outro é fácil. Você não tem que mudar ninguém. Basta você fazer a crítica, apontar os dedos. Mas a mudança, cada um faz a sua. E quando a gente volta o dedo para a gente, meu filho? E quando a gente observa o quanto a gente é pequeno e falho, e que precisa conhecimento e aprendizado para se libertar das nossas próprias falhas. Quantas vezes, filho, nos incomodamos, como o meu filho disse hoje, como o outro se apresenta para a gente. O incômodo maior é porque sempre observamos as nossas próprias falhas. E quando a gente olha para o outro, é como se olhasse um espelho, onde eu me visse falhando. Só que o incômodo, o outro, me machuca. Mas a correção comigo, eu não faço. Filho, é uma longa estrada para ser percorrida. Uma longa caminhada que passa por esse amor sublime. Porque o de mais bonito, meu filho, tem na sua alma. É conhecer suas próprias falhas para perdoar as falhas dos outros.
Um fio falava que a gente não precisa aceitar a tudo, a todas as ofensas. Não, filho. A gente não precisa aceitar nenhuma ofensa. A gente só precisa compreender que ela só é ofensa se eu permitir que ela me atinja. Ora, o outro que tem falhas precisa se corrigir, está doente. Mas se você aceita com ódio a falha do outro, é você, filho, que precisa de tratamento. Se você, na sua sabedoria, compreende que você não pode aceitar nenhuma ofensa do outro e que nada de energia que não é bom te atinge, é você aprender a força divina do perdão. E assim você aprende a caminhar na sua evolução. Porque quando você evolui, você se cerca da força e da energia necessária no enfrentamento da ofensa. Não com ódio, mas sem manchar as suas mãos. E a ofensa, meus, não é só a física. Essas são as piores. Essas são as que marcam. É quando se perdeu toda a razão e parte-se para a violência. Mas é você nunca deixar, meus filhos, com o seu mental e psicológico bem preparado, que as ofensas psicológicas te atinjam. Essas, filhas, a qual você precisa estar preparado. Precisa ter muita força de luz e amor para não deixar que isso contamine os seus pensamentos. E mesmo, filho, que é preciso um afastamento, que aquilo que você emana do seu mental seja sempre bom e de perdão a quem te ofendeu. Não é isso, filho? Isso. E que assim seja, meus filhos. Que hoje vocês trabalhem a alma, o espírito de vocês. Que hoje vocês trabalhem o que há de mais bonito dentro de vocês. Esse amor divino, a qual esse homem sábio falou quantas vezes necessário for. Não é isso, meu filho? Isso. E assim você vai fazendo, no aprendizado. Que assim seja, filhos. Que o Mestre Jesus abençoe todos vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Lu. Dando prosseguimento, depois dessas palavras de Pai Joaquim, sempre eles vêm nos trazer vários ensinamentos. A gente lê textos aqui belíssimos, um monte de coisa, mas nada são como as palavras deles, né? Então, sempre isso é muito bom, né? Eu sou suspeito para falar, sou um bandista, então, assim, né? Mas, enfim. Uma casa regida por preto velho. Isso, então, assim, sempre toca muito a gente o que eles falam. E numa conversa até com o pai Joaquim mesmo, eu falei que as melhores coisas, a melhor coisa que me aconteceu ter vindo para a Umbanda é ter conhecido esses seres tão maravilhosos. Então, só isso aí, para mim, já valeu a pena tudo que eu fiz ou que eu tenho tentado fazer até hoje, né? Mas vamos lá, vamos seguir, que a gente tem muita coisa ainda pela frente.
Vamos para os momentos de cura, então. Vamos nos curar agora. Então, nós vamos fazer agora a nossa prece de cura e vibração pelos consulentes e pelo nosso hospital espiritual Boa Esperança. Graças a Deus. Então, eu peço a todos que entrem nessa sintonia, dessa corrente, para que a gente possa emanar essa energia de cura que chegue a todos que necessitam dela e também que vá para o nosso hospital espiritual Boa Esperança e sempre lembrando que essa energia é carregada com muito amor. O amor resolve tudo. Nós te rogamos, Pai de bondade e justiça, nosso Senhor e Mestre Jesus, evocando nesse momento suas legiões de trabalhadores de cura do Templo Escola Pai João de Aruanda. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, proporcionando a cura daqueles que são merecedores, confortando aqueles que tiveram suas provas e expiações a passar, esclarecendo os que desejarem conhecer tuas glórias, assistindo a todos que apelam para o teu infinito amor. Jesus, divino portador da luz e da verdade, estende suas mãos adivosas em socorro daqueles que necessitam de tuas bênçãos. Que através de tuas equipes consoladoras, de teus espíritos servidores, a fé se eleve, a esperança aumente, e a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Abnegados espíritos, médicos do além, obreiros do Senhor, derramai a cura sobre toda a humanidade sofredora, a fim de que os seres, tanto encarnados quanto desencarnados, tornem-se amigos da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do nosso irmão maior, Jesus Cristo. Que assim seja. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu vou pedir agora ao Leison para que ele faça a fluidificação da água. Nós podemos fazer sim. A fluidificação da água é este momento que a gente pede que todos aqueles que nos acompanham aqui possam ter à mão, seja um copo com água, seja uma garrafinha que pode guardar aí para a semana, né? Pode até levar à geladeira, não é problema algum, essa água fluidificada. É onde a espiritualidade deposita esse remédio curativo, a qual a gente tanto necessita para o nosso corpo, para o nosso espírito aí. Então, é nesse momento que a gente faz essa fluidificação. Então, eu peço que a gente possa impor a mão sobre o copo ou sobre a garrafa e que a gente peça à espiritualidade maior que, neste momento, deposite todo o bálsamo a que necessitamos ao nosso corpo e ao nosso espírito. Que esse remédio sagrado possa ser depositado nesse líquido sagrado. Que a gente possa receber, conforme o nosso merecimento, todas as energias que necessitamos para as nossas curas e para o nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Cleison, nós vamos falar agora sobre fazer a vibração pelas caixinhas. Gostaria que você explicasse o que são essas caixinhas e por que a gente faz isso. Então, as caixinhas aqui no virtual, aqui no YouTube, é um formulário que é preenchido com os nomes de quem a gente está oferecendo oração. Seja nós mesmos, quando a gente faz um pedido, seja um ente querido, alguém que a gente deseja que a oração chegue, né? Então, este momento aqui, né, aqueles que preencheram o formulário que está na descrição aqui no vídeo, colocaram os nomes e as intenções que colocaram, é nesse momento que a gente vai fazer essa prece. Lá na casa, a gente tem a caixinha real, onde as pessoas colocam no bilhetinho, papelzinho lá, que tem a oração para quem ele está pedindo. Então, a gente deu o mesmo nome aqui como caixinha virtual. Né? Não tem a caixinha em si, tem o formulário, mas a gente faz como uma caixinha virtual de prece. Né? E que a gente possa vibrar muito por todos aqueles que pediram aqui e todos esses possam receber da melhor maneira possível esse amor que a gente emana quando escreve aquele nome lá na caixinha. Vamos lá. Senhor Jesus,
Pedimos que entre no coração e na alma dos nomes que estão nas caixinhas virtuais de prece. Tu conheces muito melhor a todos do que todos conhecem a si mesmo. Derrama então o teu amor no coração e na alma daqueles que aqui fazem suas súplicas. Onde quer que encontre feridas, toca, consola, liberta e cura. Se eles se sentem sós, abandonados, rejeitados, conceda-lhes, mediante o teu amor regenerador, uma nova consciência do seu valor como filhos seus. Senhor Jesus, entregamos a Ti os nomes que aqui estão e agradecemos por restaurar a sua integridade. Amém. Amém, que assim seja. Que assim seja. Algum informe, Gleison? Temos sim. Eu queria informar que nós estamos em pleno atendimento no Templo Escola Paz João de Aruanda, né? Todas as segundas-feiras a gente tem atendimento presencial no templo, na QE 40, né? As pessoas que estão em Brasília podem nos visitar, podem frequentar a gira como consulente, nós temos atendimentos, né? Gira de Preto Velho às segundas-feiras, sendo que a última gira do mês, gira de Exus e Bombogias. Mas aqueles que ficam na curiosidade e ficam pensando, poxa, eu não estou em Brasília, a gente mantém ainda o nosso atendimento à distância, né? Aqui também na descrição aqui do canal, do vídeo, você encontra o telefone que você manda o seu nome, a sua idade, faz um pequeno relato do caso, que a gente vai emanar, levar para as entidades aí e prestar também esse atendimento à distância, né? Você falou idade, mas é data de nascimento. É quase a mesma coisa, mas pode ser data de nascimento, né, pra gente. Pra gente, a gente não faz conta de idade de ninguém, não. Esse dado é mais para diferenciar as pessoas. O próprio linguajar da entidade, quando ele vai dar um recado, quando é uma pessoa mais jovem, quando é uma pessoa mais velha, ele muda muito o linguajar para que tenha compreensão. Eles são bem compreensíveis com a gente nesse sentido, né? E talvez seja muito mais para eles isso. Sim, né? Sim, é uma informação importante. Importante para eles, né? Então, que vocês possam também compreender isso, que a gente tem esse atendimento à distância e na casa. Na casa, a gente tem ficha de atendimento que é distribuída às 19h30 às 20 horas. Não chegue antes disso, porque a casa vai estar fechada e também após as 20 horas, as portas são fechadas para que a gira aconteça normalmente, com muita luz. Porque inclusive algumas pessoas achavam que chegar bem cedo, vou chegar às 5 horas da tarde lá. Não adianta, porque vai estar fechada, porque todos nós trabalhamos o dia todo e a gente só consegue chegar nesse horário de 7h30, então a gente já tem toda a logística de abrir às 7h30, distribuir as fichas e 8 horas começa o atendimento. Então, começando o atendimento, a gente já não recebe mais ninguém. Um pedido, então, desses últimos recados que a gente está vendo aqui o mês vai se iniciar, mês de agosto, mês de Obaluaê. Mudança de ciclos, fechamento de ciclos passados e início de novos ciclos. As curas, como a gente chama dentro da Umbanda. Que essa vibração Obaluaê, que vai chegar aí nesse mês que se inicia, você possa fazer as reflexões que foram trazidas nesse mês de Nanã, nesse mês que a gente trouxe hoje, inclusive com o perdão, como foi trazido hoje aqui, né? E que assim seja. Esses são os nossos informes. Que assim seja. Então, vamos encerrar nossa gira? Vamos sim. Passou rápido hoje, né? Pois é, também achei. Quando a gente está num ambiente em que a gente se sente bem, em que a gente é acolhido e que faz essa corrente funcionar para uma corrente do bem, a gente não vê o tempo passar. Essa é a verdade. E nem onde a gente está obrigado a fazer alguma coisa. O tempo é relativo, né? O tempo é o mesmo, mas a gente não o percebe. Isso. Faz nossa prece? É isso. Vamos lá. Agradecer sempre essa gira, agradecer a espiritualidade que aqui se fez presente, a esses pretos velhos amados, aos guardiões da casa, agradecer sempre por a oportunidade de aprendizado. Pai amado, agradecemos nessa gira de hoje, uma gira que a gente fecha o mês de Nanã, e eu vou fazer uma prece, a qual
a gente agradece a essa senhora. Minha mãe Nanã, Senhora dos Pântanos e das Nascentes, sua bênção sempre. Pedimos a vós a serenidade e a calma. Diante das adversidades e obstáculos, pedimos a vós que comande e ordene nossos pensamentos e decisões para que estejam conforme a tua energia, energia de amor, de equilíbrio, de maturidade. Que todos os pensamentos negativos sejam que sejam contrários à tua energia desapareçam da nossa mente. Que a nossa razão esteja em equilíbrio para raciocinar e tomar decisões. Que a nossa razão reconheça o que de fato é bom e o que não é, para nós, nossa vida e nossos familiares. Pedimos a vós, vovó, maturidade e calma para esperar o momento certo de cada ação, de cada reação e de cada colheita. Nos proteja, proteja a nossa família em pleno juízo, em sabedoria e benevolência. Saluba Danã, que essas caboclas de Nanã possam sempre nos abençoar, trazendo a sua luz. Encerramos esse agradecimento com a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Samboré, Pemba de Angola. Fechamos nossa gira com Deus e Nossa Senhora. Fechamos nossa gira, Samboré, Pemba de Angola. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma bênção. Um abraço dado de bom coração é o mesmo que uma bênção, uma bênção, uma bênção. Uma boa semana a todos, um bom início de mês. Aí na próxima semana estaremos aqui no mesmo horário, nesse canal do YouTube. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.